500. No ar. Play Hits. 10h07. Bom dia para você que tá ligadinho com a gente aqui no rádio, também pelas nossas redes sociais. Se você ainda não acessou o Facebook, vai lá. A gente tá ao vivo no Facebook, também no nosso canal do YouTube, @Rádio Play Hits Juiz de Fora. A gente vem comemorando aí 100 anos de rádio no Brasil, 100 anos de muita história, do primeiro grande companheiro da população brasileira, que levou informação, que levou entretenimento, que lançou muitos artistas que estão hoje, até hoje, no nosso coração. Muita gente tem história marcada no rádio de Juiz de Fora, tem história para contar, e eu tô do lado dessa pessoa aqui que dispensa apresentações. Vocês que estão sintonizados com a gente sabem que esse cara representa muito na história do rádio de Juiz de Fora. Eu vou chamar ele com a vinheta que marcou gerações. Léo de Oliveira! Cheguei! Bom dia, Léo! Bom dia, Johnny. Bom dia a todos aí, doutor Jorge Aragão, esse amigo, compadre, padrinho da minha filha Mariana. Bom dia, Letícia, estudante de comunicação, que Deus te abençoe. E você está no lugar certo, né? Essa casa aqui é uma casa de comunicação mesmo, né? Comunicação raiz, que é muito importante. Ô, Léo, você tem muita história para contar e a gente quer ouvir, quer saber. E se você quiser mandar perguntas pro Léo também, ó, vai lá no nosso Facebook, no Instagram da rádio, manda perguntas pra gente que o Léo vai responder tudo para vocês ao vivo. Léo, quanto tempo de rádio? Olha, eu comecei em 88 na Rádio Carijós, AM, FM, Rádio Clube de Lafayette, mas eu acho que comecei aos 6 anos de idade. Em 64, eu com 6 anos, meu tio, irmão da minha mãe, Arthur, ele tinha ido prestar o serviço militar no Egito, no Canal do Suez, e naquela época nós não tínhamos televisão, não tínhamos rádio, tínhamos rádio, né? Não tínhamos gravador, eram os anos dos Beatles, né, anos 60. E o meu tio voltou do Egito, trouxe na bagagem, parou na Europa, veio de navio, 40 dias de viagem na época. Ele trouxe um gravador de rolo, né? Esse gravador 7,5. E eu nunca tinha ouvido a minha voz, assim, num aparelho qualquer. E ele falou, gente, vamos gravar alguma coisa aqui para o titio levar para São Paulo, para eu matar a saudade de vocês, que eu vou morar lá. E ele ligou o gravador, e eu, como gostava de ouvir rádio demais, eu ouvi o Repórter Esso, né? E eu ficava assim, brincando, alô, alô, Repórter Esso. Meu apelido era Nidinho, quando eu era criança, né? Então, nesse dia, a primeira coisa que eu falei quando ele colocou o microfone foi, alô, alô, Repórter Esso, aqui quem fala é o Nidinho. A minha galinha Carijó acabou de botar um ovinho. Já começou a dar uma notícia? Já começou dando uma notícia? Comecei, e por incrível que pareça, esse meu tio faleceu tem 4 anos, e meu primo mora em São Paulo, tem todo o arquivo do meu tio, ele tem essa gravação e tem o gravador também, mandou pelo WhatsApp para mim, e ali começou, eu ficava ouvindo José de Barros, toda noite tinha o Baú da Saudade no domingo, eu ouvi o Barnabé, as historinhas, né? E sou muito feliz e grato por ter tido de Deus a iluminação de, em 2012, ter produzido e dirigido o documentário José de Barros, Como Era Bonito Amanhecer na Minha Terra, que está no YouTube, com milhares de visualizações, participação de Chitãozinho e Chororó, participação de Elza Soares, de vários artistas, de pessoas da cidade, né? Ô, Léo, mas que você fala Então, disso, eu contei você... a história dele, que foi a história que eu ouvia, né, quando era criança. que você fez uma homenagem para o Zé quando ele estava vivo. Isso aqui é importante, né? Foi lindo lá no M Hall, nós tivemos mais de 2.000 pessoas, exibimos no telão o documentário, e o Zé de Barros foi assim, o meu mestre, né, na comunicação, como todos os velhos radialistas, né, isso aí, no bom sentido, né? Natálio Luz, José de Barros, Carlos Neto. Nós tínhamos uma pleiade, né, de comunicadores aí, fantástico. Hoje temos vocês, jovens, né, que estão chegando ou estão se estabelecendo e não deixando o rádio parar, porque o rádio vai viver a vida toda. É o veículo mais dinâmico da comunicação,
Eu, por exemplo, sou ligado na mídia. Eu vejo televisão, vejo YouTube, eu vou no Facebook, eu no WhatsApp, no rádio, estou no computador, ouço vocês pelo Google ali, né? Vou lá e digito Rádio Play, já sai logo para mim. Mas o rádio, ele é preponderante sob todas as circunstâncias, porque eu consigo fazer tudo ouvindo rádio, mas eu não consigo desenvolver bem as minhas tarefas vendo televisão, entendeu? Eu tenho que parar o que eu estou fazendo. O rádio não. No carro eu estou ouvindo, né? E eu gosto de ouvir rádio. Aí o bichinho do rádio picou essa criança do Léo de Oliveira aqui em Juiz de Fora? Foi aqui em Juiz de Fora. Depois eu tentei, com 20 anos de idade, eu tentei fazer faculdade de comunicação. Mas, na época, a universidade ela era elitista. Não existiam faculdades como a Letícia estuda hoje, que é particular, você vai lá, paga e pode fazer o seu curso, que olha, é o mesmo programa de comunicação, né? Não há diferença nenhuma, tanto a particular quanto a pública são fundamentais, importantíssimas, né? Não pode haver nenhum tipo de discriminação. Mas eu não pude fazer, porque a família era grande, 5 irmãs, eu, o único filho, arrimo de família, tinha que trabalhar, e não tinha faculdade à noite, como hoje. Então, eu passava o dia no trabalho, à noite não tinha faculdade de comunicação, eu não ia fazer medicina, porque não ia dar certo. Não ia fazer direito, porque eu não ia chegar a ser um advogado tão bom quanto o doutor Jorge. Então, eu tive que me tornar o que a gente chama de prático, né? Como existe no direito o rábula, que é o advogado que não tem faculdade, mas tem um conhecimento fundamental, porque ele devora livros, e às vezes até no interiorzinho, viu, Johnny? Tem um rábula lá que serve de advogado, que não tem advogado. Eu sou esse rábula da comunicação e prático. Então, dentro dessa minha vontade, desse meu dom de me comunicar, eu fiz jornal, fiz televisão e fiz tudo que você imaginar dentro da comunicação. Fui diagramador na época em que você não diagramava com pagemaker, você diagramava com régua de Pica. Era uma reguinha transparente, de plástico, onde você tinha que conhecer bastante de matemática, cada corpo de matéria tinha um número. Então, aquela parte mais romântica da comunicação. Eu comecei ali, anos 80, né? Quando estava fechando um elo, abrindo outro. E aqui, Johnny, eu chamei de Johnny, não tem jeito. É a intimidade. É a intimidade. Nós somos amigos há muito tempo, né? A comunicação hoje está espetacular. E eu te falo que em Juiz de Fora, começando pelo rádio, partindo para os jornais e até para a TV, existe um divisor e um responsável pela evolução da comunicação. O nome dele é Alberto Bejani. Até 1980, nós tínhamos uma retórica um tanto estranha. As notícias, os redatores de notícias, eles falavam muito difícil. Você não entendia muito bem o que eles queriam passar. E o rádio, a televisão, ela hoje tem que ser popular. Entendeu? Não que os catedráticos gostem ou não do veículo ou da televisão, mas quem ouve, quem sustenta a audiência é a massa. É a Vila Alpina, São Benedito, Cidade Alta. Que precisa ser ouvida, e o rádio e você tem que falar simples, mas sem falar errado. Tem que ter um bom português, tem que saber concordância, não pode deseducar, mudou muito. Então, o Bejani ele conseguiu, com aquele comando 730, revolucionar a comunicação, sem desmerecer a primeira fase da comunicação, onde eles eram mais prolixos, os textos eram gordurosos, você podia pegar um texto daquele. Hoje eu tenho feito umas pesquisas na internet com relação a duas revistas, o Cruzeiro e a Manchete.
Eu tenho lá um programa onde eu tenho a coleção da Manchete, que começou em 52, do Adolfo Bloch, e tem a Cruzeiro, que começou em 1927. E aí eu vou correndo aquelas décadas, vendo como é que eles escreviam. Eles eram racistas, né? Eles, às vezes, davam a notícia de forma romanceada, e notícia tem que ser dada de forma direta, plena. Dedo na ferida. Dedo na ferida, e você, enquanto fala, tem que responder as perguntas de quem está ouvindo. Pô, mas como é que fica? E aí, o que aconteceu? E o Bejanne, ele conseguiu, com o comando Sérgio 3.0, hoje não existe tese para estudar isso, porque, infelizmente, as faculdades de comunicação, elas deveriam colocar radialistas experientes que enfrentaram a guerra da comunicação para ensinar a juventude que está aí. Está chegando. Então, eles colocam lá um professor de 25 anos, que formou ano passado, 2 anos atrás, tem que levar aquele cara igual você. Ah, mas você não é doutor em comunicação. Você é, sim. Você é doutor. Então, o dia que eu tenho assim reparado os talentos novos que têm surgido, eu vejo assim, eu trabalhei na Globo e a gente via muito estudante chegando para fazer estágio. Aí eu não falava nada assim para desanimar a pessoa. Às vezes eu elogiava até o que não tinha elogio para dar, para não desanimar, né? Porque chega um ponto que uma classe tem 30 alunos, saem 15 só, e só 5 se formam, porque não há interesse de aprendizado, porque ali na frente, sem desmerecer, com todo respeito, os professores, mas eles deveriam colocar Oscar Mujica, Jonathan... Léo de Oliveira... Eu não sei, eu também. Hoje eu sou youtuber, mas eu poderia também. Sim, porque claro. a gente tem como obrigação passar a nossa essência de trabalho para as pessoas que estão chegando. Ô, Léo, para a gente traçar... Mas só para terminar esse lance do Bejanne, nós somos gratos, eu acho que deveremos por muitos e muitos anos, pode vir uma terceira fase aí, né? O terceiro elo. Que venha. Mas o Bejanne conseguiu falar o que o povo queria ouvir. Ele tirou os políticos que não gostavam de trabalhar da cadeira. Ele começou a cobrar, principalmente dos hospitais da cidade, responsabilidade administrativa, funcional e de conteúdo de atendimento. Ele cobrava isso. E, fora isso... ele, todo mundo sabe, foi um fenômeno em termos de votação na cidade, devorando grupos políticos fortíssimos, porque ele fez uma comunicação que começou a ser seguida. Eu mesmo fui repórter de rua e, muitas vezes, a primeira vez que eu vi o Bejanne, estava vindo de uma viagem num carro de reportagem da rádio do Jornal das Estâncias, em Caxambu. E eu estava morando lá nos anos 80, 82, fui para lá, fiquei até 85, e chegando com o motorista do meu lado ali para vir rodar um jornal aqui na Esdeva, eu liguei o rádio Nova Cidade, aí eu ouvi um repórter falando e tentando consertar uma coisa errada num hospital. Era ele. Era ele, eu falei, queria conhecer esse cara. Então, a segunda fase começou com ele, e permanece. Porque hoje todo mundo está falando mais fácil. E a gente entende mais rápido. Você não pode... Antigamente você fazia um comercial num prédio aí, uma pintura, cheio de moldura, detalhes. Hoje não. Tudo tem que ser muito rápido, né? É uma frase, uma palavra, comunicação hoje... Direto e reto. É direto e reto. Se não for... não é comunicação. Falando em Bejanne, o Bejanne vai contar a história dele também, na história do rádio que o Léo está dizendo aqui. 12h25, logo depois do horário eleitoral gratuito, o Bejanne vai estar aqui também contando toda a história dele no rádio. E às 3h, no Manda Zap, tem o grande Jair Macedo, que tem 50 anos de história para contar. Ô, Léo, para a gente traçar um pouco da sua história da linha do tempo no rádio, a gente vai começar com uma abertura que marcou muito a sua história e a gente vai vir daí. Solta aí para a gente ouvir. Simbora, povo! Bora, povo! Alegria, alegria!
Simbora tudo de novo. Mais alegria, mais alegria, mais alegria. Não pode rodar mais, né? Pois é, vamos rodar. Alegria. Corrente, alegria, alegria, alegria. Chegou a hora. Ô, Léo, você, quando entrou no rádio, você já começou a participar da criação do seu programa, do que você ia dizer, do que você ia falar? Como é que foi? Rapaz, eu estava trabalhando como repórter, como diretor administrativo de um jornal chamado Tribuna do Estado, em Lafayette, e o sonho do rádio estava ficando esquecido, entendeu? Esquecido, assim, porque eu me oferecia de graça, eu não tinha experiência, por isso que eu acho que a primeira experiência tem que ser dada, porque tem gente que tem o dom. Ontem estava assistindo Flamengo e Fluminense, eu olhei aquele jogador Ganso, eu falei com o meu cunhado, estava lá na minha casa, eu falei assim, Ricardo, esse cara tem um futebol no corpo. E quem tem o dom, tem aquilo no corpo. Na comunicação, eu sinto que ela está no meu corpo, né? Então, eu vou procurar ser mais rápido, responder mais perguntas. Porque a gente está chegando, um monte de perguntas e o pessoal está te perguntando. Eu abri espaço, gente, manda lá no Facebook, no canal do YouTube, que eu vou responder as perguntas. Na verdade, o Léo vai responder. Mas aí, nesse começo, eu trabalhava só no jornal e sonhando, e lá tinha 3 rádios, né, do mesmo proprietário, que era um deputado, o doutor Agostinho Campos Neto, que Deus o tenha, e eu ficava ouvindo rádio sem parar e sonhando em trabalhar naquela rádio. Então, quando você quer uma coisa, tem que procurar. E comecei a fazer amizade com os locutores, chegar na beiradinha, operador. Mineirinho. Ligava para a rádio, entendeu? Até que um dia, uma coluísta social que fazia um programa eletrônico antes de sociedade, ela fez lá um convite, né, para que alguém do jornal fosse dar uma entrevista para ela no programa. Aí comecei a falar, de repente chegou lá o sobrinho do dono e falou assim, peraí, você é o locutor de rádio, tem uma voz agradável, que não sei, que não quer fazer um teste aqui, não? Isso que eu quero. Claro que eu quero. Fiz o teste, passei com Olimar Flores, que era um diretor artístico, e já ganhei um programa de 7 da noite até as 8 da noite. Aí juntou gente, eu com muito carisma, muito carinho, poesia, aquele negocinho, conversa no pé do ouvido, que rádio é conversa no pé do ouvido. Sim. Você não precisa gritar, não precisa... Às vezes a gente grita quando precisa, mas quando você conversa, as pessoas hoje, como antigamente, precisam de carinho. Muitas mulheres... Acho que mais hoje em dia até, sabia? Tá tão difícil, né? Até os homens. Sim. A solidão tem sido, para quem não tem uma família, não tem criança em casa, não tem esposa, não tem ninguém na vida, é o rádio que é o companheiro, a companheira. E aí eu fiz o teste, aí fiz um mês, todo sábado, o diretor da rádio caiu nas minhas graças, começou a me chamar para comer pizza, o deputado, né? Gostei de você, menino. Eu novinho e tal, aí... Você já era grandão nessa época, Léo? Eu sempre fui grande. Quando eu nasci, minha mãe não fez certidão, não, foi escritura, viu? Mas então, eu ganhei um programa depois à tarde. Em 3 meses, 4 meses, eu estava trabalhando nas 3 emissoras, fazendo programa musical, fazendo jornal, fazendo tudo, redação. E no final daquele ano, eu ganhei o prêmio de revelação do rádio na região do Alto Paraupeba, um troféu que eu guardo com muito carinho até hoje, e que não fez com que eu parasse no troféu, não. Né? Eu procurei seguir adiante e me profissionalizei lá fora. Né? Aí, quando achei que podia, em 89, eu arrumei as malas. E sabe como eu vim para Juiz de Fora, na volta para cá? Eu vim no trem Veracruz, que hoje não funciona mais. Eu comprei... É o Xangai? Não é o Xangai, trem não. Mesmo. É o Veracruz, que cortava Lafayette ali, passava por Belo Horizonte, né?
Eu falei, eu vou de trem porque eu estou muito romântico. Ó, tem gente perguntando sobre isso aqui, ó. A Alessandra Trovão, lá do Rio de Janeiro, Alessandra. Alessandra, um beijo. Radialista também, Alessandra, tá adorando a entrevista. Léo, manda alô pra gente, tá te ouvindo aqui, o meu marido Marco Antônio, e ela quer saber qual foi, ela dizendo que se espelha muito no seu exemplo, tá? E qual foi a primeira rádio que você trabalhou? Você até respondeu isso, né? Foi a Carijosa AM, Carijosa FM e a Rádio Clube. Mas antes de ser radialista, eu tinha feito não era um programa, era na Rádio Cultura de Poços de Caldas. Eu trabalhava no Jornal das Estâncias, e são 3 estâncias hidrominerais em Minas Gerais. Eu trabalhava em Caxambu, e eu fazia aquela rota ali, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Andradas, Lambari, Cambuquira, e eu ia nas rádios toda semana, dessas cidades, levando o jornal. A gente tinha uma parceria com as rádios e eu lia as manchetes. Isso aí em 82. Você lia as manchetes. Aí foi a primeira rádio que eu falei, foi a Rádio Cultura de Poços de Caldas. E de lá para cá, quando comecei mesmo no rádio, foi Carijosa AM, Carijosa FM, depois Rádio Clube, passei pela antiga PRB3, Solar, né? Na época já era Solar, fiz a madrugada, fiz faixa especial na M, e depois, mas a metade da minha carreira, né, foi sob a égide, né, de um dos maiores homens da comunicação. O Jorge, hoje, para mim, é o maior, porque ele tem o sangue daquele homem, que é Josino Aragão. A ele eu sou grato, e tinha um gênio forte, mas que maravilha que ele tinha aquele gênio forte dele, porque nós hoje somos gratos. Acho que o time todo aí é muito grato ao Josino, o maior empreendedor, né? Sem desmerecer os demais, porque quem empreende tem valor, mas o Josino, porque eu trabalhei com ele mais tempo, sentava na sala dele para conversar, almoçava com ele, às vezes, nos finais de semana, e ele foi me abrindo portas, né, até que eu, graças a essa rede de comunicação, eu chegasse a vereador em Juiz de Fora. Talvez hoje são 4 radialistas ao todo, né, na cidade que tenham chegado à Câmara, graças a essa rádio, que me deu abertura, e ao doutor Jorge, no tempo em que eu era só candidato, né? Ele apostou em mim, todos os dias eu ia para lá cedinho, ele estava lá às 7 horas da manhã e me orientava. Lembra disso, Jorge? Pode dizer que o SIRCOM, então, que é o Sistema Regional de Comunicação, é muito importante na sua história do rádio. Muito importante. Eu só não quis continuar na política, eu não me esforcei para a reeleição, não me esforcei de maneira nenhuma, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Hoje, as crianças não trabalham até os 18 anos, né? Mas eu, com 9 anos, já era um trabalhador, vendedor de picolé, engraxate, vendedor de pirulito, guarda-mirim, trabalhei de empregado doméstico, faxineiro, fiz tudo que você imagina. Então, eu falei, agora não, agora quero descansar. Graças a Deus, Papai do Céu foi bom, eu me aposentei em 2017, depois de 40 anos de trabalho, e acho que a vida vai levando você e depois te dá uma condição de você poder escolher o que você quer fazer ou não fazer, né? Eu tinha muito medo de chegar assim no final, assim, com 60 anos, chegar e falar, poxa, vou ter que trabalhar mais, eu não aguentava. O trabalho é muito bom, mas na medida certa. Olha como é que o trabalho é tão importante, que mais uma pergunta fora de Juiz de Fora. Vamos ler aqui junto comigo, Léo. Bom dia, que bom te ver no rádio, Léo. Estou em Vitória, no Espírito Santo, mas não... quero mandar um abraço primeiro daquela moça do Rio, Alessandra. Alessandra Trovão. Alessandra Trovão, um abraço para você e o seu marido Marcos. O marido Marco Antônio, lá do Rio de Janeiro. Valeu, Alessandra, obrigado. Está sempre com a gente participando. E a Glória Oliveira está dizendo aqui, bom dia, Léo, bom te ver no rádio. Estou em Vitória, no Espírito Santo, mas não deixo de lado a minha Juiz de Fora. Amo te ouvir. Manda um abraço para mim, Glória Oliveira. Nossa, a Glória é minha amiga, foi meu ouvinte no rádio. Pessoa linda, maravilhosa.
as filhas dela, né? Ela está em Vitória aí, ela está no meu WhatsApp, a gente conversa, e eu sempre brinco, ô Glória! E ela está me ouvindo lá, ela ouve a Rádio Play lá em Vitória todo dia. Ô, Léo, aí agora vamos contar essa história também, que foi quando a gente te conheci, foi na Rádio Globo, você tinha um papel tão importante, as pessoas ligavam, pediam uma receita de remédio, na hora aparecia a receita de remédio, preciso de uma geladeira, o Léo conseguia, cesta básica, o Léo conseguia, mesa, cadeira. Como é que você desenvolveu esse lado de assistência para as pessoas, para os seus ouvintes? Olha, começou em Lafayette, no Natal. Eu resolvi fazer uma campanha para uma creche na Coab. E Coab, você sabe que é um conglomerado de casas, de pessoas muito simples, pessoas carentes, né? E isso até me emociona. Se eu chorar aqui, a culpa é toda sua. Você está desenterrando coisa boa da minha alma. Mas aí eu cheguei para o dono da rádio e falei, doutor Agostinho, a gente podia fazer uma campanha para uma creche na Coab, e as criancinhas lá são muito pobres, mais de 40 crianças. E aí comecei a pedir, né? E para pedir, meu filho, tem que ter sensibilidade, tem que saber, tem que chegar e convencer. Se você não souber pedir, e o ouvinte ele tem um carinho, o ouvinte, o povo ele é melhor do que político, do que empresários, megas empresários. O povo simples, é a dona Maria, o seu José, o seu Ronaldo, aquele pessoal simples que já viveu aquela angústia, ele vai querer ajudar aquelas pessoas. Então, comecei a fazer. Choveu o brinquedo na rádio, e a gente teve até que pegar uma sala lá para colocar tudo, era a cesta básica e tal. E aí arrumei um Papai Noel, fizemos a minha primeira intervenção social através do rádio foi essa na creche. Foi muito emocionante. Porque a gente fazia filas de pessoas. Foi. E é um lado que... Quando eu cheguei na creche, as crianças cantaram para mim, sabe? E eu me vi em cada criança daquela. Foi... Desculpa, mas... Porque isso não é obrigação do radialista fazer essa assistência. Mas foi... Eu vi aqueles rostinhos ali e entregava aqueles brinquedos. Tudo que eles iam ter naquele Natal. Entendeu? Então, eu recebi um beijinho, um abraço. Foi... Porque criança, para mim, eu tenho uma atenção muito grande de criança e idoso. São indefesos, e a criança muito mais, né? E eu me emociono quando eu vejo um ataque a uma criança, né? Eu estava assistindo televisão, eu até desliguei na hora, quando eu via um ator que eu adorava, né? No cinema, assisti vários filmes dele, achava ele aquele cara visceral, forte, né? José Dumont, pode citar, né? Porque a imprensa toda citou. Sim, sim. E quando comecei a ver ele sendo preso, e eu tenho uma filhinha de 12 anos, né? E dizendo que ele tinha beijado um menino de 12 anos, meu olho encheu d'água. Não estou sendo aqui mesquinho, querendo me autoapreciar, nada disso, mas eu tive que desligar a televisão, fui para o meu escritório na minha casa, me tranquei e orei, porque eu sou religioso, cara. Católico. Sou católico, Nossa Senhora Aparecida é meu guia e Deus, né? E orei pelas crianças, porque o Brasil hoje, a gente tem um ataque às crianças, algo assim que precisava de um Departamento Nacional de Proteção da Criança. São crianças assassinadas todos os dias, crianças que sofrem recusa de atendimento em hospitais. E criança é o nosso amanhã, né? É o nosso pôr do sol. Jamais deveríamos tratar a criança como mais um número, um CPF. Então, eu fiquei muito triste. Eu acho que me emocionou esse primeiro Natal, e a partir dali eu vi que o rádio não é só para rodar música, para dar notícia boa ou ruim, mas para deixar uma parte
né, dedicada à filantropia, ao assistencialismo, né, porque a coisa mais triste é alguém na sua casa sem condições. Eu fui entregar a cesta, eu e Cebola, que Deus o tenha e está tendo o melhor lugar do mundo, do planeta. Cebola entregava cestas comigo, você me ajudava a apresentar o show, Cebola fazia a entrega. Nós chegamos com a cesta numa casa, o carro, aquele golzinho branco que eu tinha, tinha cesta encostando na minha cabeça. Eu lembro. Cebola encostando, segurando ali. Teve uma hora que a gente arrecadou, acho que quase mais de meia tonelada. 4 toneladas. Quase 4 toneladas? Última, Pelo amor de Deus, gente. Era assim, ele tinha que levar 1 quilo de alimento. As pessoas levavam mais, levavam cesta básica, levavam muito. De bom coração, né, Léo? E eu não sei se eu posso citar aqui um supermercado. Pode, que é nosso parceiro. É o Bahamas. Bahamas, nosso parceiro. Sou muito grato, porque não vou citar nomes, mas uma das pessoas já se foi, que é o Francisco, irmão do Jovino, pessoa maravilhosa. O Jovino fez aniversário essa semana, né? Semana passada. Não, o Jovino do Bahamas. Ele fez aniversário semana passada. Tá certo, isso mesmo. Grande abraço, Jovino. E o Francisco, eu fiz uma reportagem com ele numa Copa do Mundo, em que o Bahamas fez uma promoção para quem pintasse a melhor rua. E ali eu fiz uma amizade com ele, comecei a conversar. E ele me chamou um dia e falou assim: olha, eu sou irmão do dono do mercado, mas eu tenho condição de te dar uma cesta básica, algumas cestas. E eu tinha muita gente precisando, muita gente querendo. Aí mandou um caminhão na minha casa, uma média de umas 200 cestas, tudo fechadinho. Aí eu passei a tarde toda, eu, família, com minha lista de pessoas que queriam, né? Aí depois fui eu e Cebola, fomos entregar. Aí chegamos em algumas casas em que as pessoas, uma senhora me disse: nossa, foi Deus que te mandou, porque eu tenho 4 netos, cuido sozinha deles, a mãe sumiu no mundo, e eu só tinha aqui uma mãozinha de arroz. Meu Deus. Aí eu falei: então, leva 3 cestas. A Rita de Castro está aqui dizendo, gente, estou me emocionando tanto com o Léo de Oliveira, que eu já passei por isso, e ele já me ajudou muito nessa história. E tem a Meire dizendo aqui também, estou emocionada, Léo de Oliveira, não faz isso com a gente. A Rita de Castro e a Meire. O maior poeta e filósofo do amor no Brasil, que é o Roberto Carlos, diz: são muitas emoções. Como eu não estou mais no rádio, foram muitas emoções. E por isso que eu sou grato, sabe, meu amigo Jonas? Porque o rádio, além de ter me permitido exercer o dom, ele me permitiu sustentar 7 filhos, né? Então, hoje eu tenho aí meus filhos muito bem encaminhados. Tem a minha filha Nayada, não sei se você lembra dela. Lembro. Mora na Suíça hoje, é uma DJ lá junto com o marido, fazendo grandes festas. Ficaram parados na pandemia, mas agora eles estão com agenda não só na Suíça, mas na França, Portugal, em vários países da Europa. Tem a minha filha Sara no sul de Minas, no Alto Paraupeba, que hoje atua como diretora de segurança de uma grande empresa. A minha filha Raíssa, formando em jornalismo, já é empresária, pequena empresária, começando no ramo da educação, com um curso aqui na Rio Branco, junto com o marido. Enfim, tudo isso veio do rádio. Cada centavo, cada roupinha que eu comprava para eles, tudo foi com rádio. Então, o rádio, para mim, é hoje o veículo que mexe com o coração, né? Que não só do comunicador, mas das pessoas lá fora. E fico muito triste quando alguém diz: o rádio está morrendo. Não está morrendo nada. O rádio, ele nunca vai morrer, porque ele tem história de 100 anos. Tudo que passa de 10, 20 anos, 100 anos, isso aí é sólido.
está solidificado, está cimentado, está forte. Então, é muito importante, né? Grandes empresas, pequenas empresas possam investir na publicidade radiofônica, porque o rádio ele não tem edição. Eu estou falando com você agora aqui, está saindo lá. E a gente está fazendo essa entrevista sem roteiro, hein, gente? Não Sem tem roteiro, não tem nada. A gente está deixando o coração levar, né, Léo? A emoção ela é maior no rádio. Eu, sem desmerecer a televisão, acho a televisão gelada. Eu fiz televisão 3, 4 anos. A TVE. TVE. E eu sabia que era diferente, né? Tinha que ficar editando, corrigindo, maquiando, né? A iluminação. Não, então o rádio ele é raiz, né? E essa rádio aqui em especial, ela está na minha veia, ela corre dentro da minha veia, porque é uma rádio que hoje, graças a Deus, ela tem assim uma força imensurável. E vai aumentar essa força, hein? Novidades estão chegando. Não, imensurável. Então, eu digo aos empresários que hoje investir no rádio, você não precisa gastar milhões, né? Você pode negociar um preço módico que atenda as duas partes, né? E seja empresas grandes ou pequenas, né? Elas vão crescer cada vez mais. Tem gente hoje aí que me agradece. Léo, você lembra dos comerciais que você fazia nos anos 90 para mim? Rapaz, aquilo ajudou tanto que a empresa cresceu, entendeu? E, então, é preciso que haja isso, porque a rádio não pode ficar sem comercial. De jeito nenhum. Né? Ela tem que ter artistas, corpo funcional, mas tem que ter o combustível, né? Porque hoje nada se faz sem o dinheiro, né? Nada se faz. Ô, Léo, chovendo perguntas, gente. O Léo vai responder depois, cada uma ele vai entrar lá no Facebook, para a gente já tá estourando ali todo o nosso tempo. Léo, para a gente terminar essa entrevista, a gente já fez um parâmetro do que você já viveu no rádio. O que você pensa do rádio daqui para frente, 2022, para a gente ver o futuro do rádio na sua concepção? Muito bom. Ele tem que continuar nessa fase de falar o feijão com arroz, né? De se fazer entender, tem que dispensar um tempo para notícia, um tempo para música, um tempo para filantropia, tem que ter pessoas que queiram abraçar essa causa filantrópica, porque nós temos hoje milhões de pessoas necessitadas no país, são irmãozinhos que estão dependendo de todos que têm o poder nas mãos, e o poder, né? Sempre chamaram a comunicação, o jornalismo de o quarto poder. Eu diria que dentro desses 4 poderes, né, o rádio é o primeiro poder. Se você hoje fizer uma campanha para ajudar, por exemplo, as Concer, ajudar uma creche, mas a creche é da prefeitura, mas a gente não pode deixar hoje tudo nas mãos só dos políticos, né? Não custa nada você chegar numa creche de um bairro simples, chegar lá e falar assim, que eu trouxe aqui uns brinquedinhos para as crianças. Isso é muito bom, isso aí é somar. Hoje, nós, cidadãos, temos que somar. Eu aprendi hoje a não meter pau em político, entendeu? Porque você falar e não fazer, entendeu? Tem que fazer, tem que somar. Ninguém faz nada sozinho, todo mundo tem que se unir nesse momento. Então, eu vejo um futuro muito grande, só acho que deveria partir das faculdades de rádio, hoje é comunicação, jornal, tudo, né? Uma mentalidade nova no corpo de educadores. É preciso porque é uma profissão científica. Se você colocar uma pessoa desavisada no microfone, ele destrói uma vida. Ou constrói. E entre destruir e construir, tem que construir. É obrigado a construir. O comunicador é obrigado a construir. E você não pode colocar gente imatura para dizer para um aluno
o que ele vai fazer lá fora. Porque a realidade da vida de comunicação aqui, a que você vive, por exemplo, é totalmente diferente, até mesmo oposta daquele conhecimento que é dado lá dentro das paredes de uma faculdade. Então, é preciso que eles tenham assim, um momento de inteligência para dizer, olha, nós temos um Jair Macedo em Juiz de Fora, que tem 2.000 anos de rádio. 2.000, Esse cara deve ter tanta coisa legal para passar, para ensinar para a gente. Né? Chama ele para uma palestra, né? Chama para uma palestra, mas chama. E, pelo menos, nem que seja para ser um professor, mas que seja um palestrante, um Sérgio Rodrigues, um Oscar Mujica, um Chico Cícero. Eu estava ouvindo o Chico aqui, eu ouço ele no esporte também à tarde. O Chico tem um conhecimento de esporte, é o plantão mais saudável que eu já presenciei fazendo lá no estúdio, quando a gente tinha outro estúdio, aqui ainda não vi, ele ouvindo 3, 4 rádios. Esse cara é um professor de plantão esportivo. Sim. Agora você coloca lá um cara que nunca fez plantão esportivo na vida, não sabe nem que existe uma palavra chamada, uma palavra composta chamada radioescuta, separado por um hífen. Ele não sabe nem que existe isso. Né? Então, mas o cara saiu da faculdade fraquinho, aí é aquele negócio, vai ter que aprender aqui fora, vai ter que fazer estágio, vai ter que ouvir rádio demais, vai ter que por conta dele, né? Lá ele serviu para pagar um preço exorbitante pela faculdade, que pela hora da morte, né? Gente, sem desmerecer, com todo respeito a vocês aí, parabéns pelo trabalho de vocês aí, professores e todos, mas pelo menos movimentar o programa educacional, de você colocar palestrantes para contar as suas verdades para os alunos, porque aí eles vão se preparar muito para chegar aqui e arrebentar. Olha, o rei da comunicação de Juiz de Fora, quando ele sentou aqui, ele falou assim, quanto tempo? Eu falei, fica à vontade. Então, se deixar, a gente vai até 4 horas da tarde, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo. Léo, gratidão. Muito obrigado. Tá? Gratidão pelo espaço que você me deu, que você acreditou em mim desde o começo. Já cansei de repetir isso e a gente sempre é grato a tudo isso. Léo, as portas estão abertas sempre para você aqui. Obrigado. Você sabe disso. Participar com a gente, orientar, tá? E é um prazer enorme ter você. Se o Dr. Jorge me chamar, eu volto. Léo, muito obrigado. Deixa eu só agradecer aqui, tem um minutinho só, pode, né? Pode sim. Eu quero deixar o meu abraço aqui a um dos maiores ícones que nós tivemos da comunicação do rádio, que é o Alberto Bejani, pelo trabalho que ele fez com lisura, em defesa do povo de Juiz de Fora. São milhares de pessoas. Outro dia eu encontrei uma senhora em Santa Luzia, ela disse, eu amo o Bejani, você tem notícia dele, Léo? Aí eu falei, tenho, ele está bem. Quero aqui deixar o meu abraço às famílias dos radialistas que infelizmente nos deixaram, família do Wilson Amin de Paulo, com quem eu trabalhei na Nova Cidade nos anos 90, o Marco Silva, né? E que era separado, mas foi esposo da Cinda Lúcia, que faleceu, Geraldo Magela Tavares, Adair Mendes, né, que faleceu em 92, Tony Martins, Wilson de Almeida. Existe aí um time grande, né? Quando eu entrei, eles eram já mais velhos, né? E aprendi muito com eles. Então, deixo meu agradecimento a você e a uma saudade terrível, né, que é a do Cebola, que para mim seria uma expressão forte da política. Ele estava caminhando para isso, na minha opinião, e no rádio ele tinha aquela alegria, tinha sido meu operador, né? E um garotinho que eu conheci com 8 anos de idade, quando ele foi buscar um prêmio junto com a mãe dele no meu programa, na Rádio de Fora M na época, ele me contou isso depois, que ele ficou me olhando lá, falando, ficou me olhando, e apaixonou pelo rádio. E veio no futuro, né? Deu um salto aí no tempo, ele veio ser meu operador,
E eu colocava ele no microfone lá, e ele ia falando, e até que ele fez jornalismo e virou aquele radialista bacana, feliz para cima, né? Então, Jonathan, muito obrigado. Abraço para você, viu, Letícia? Sucesso, viu? Não desanima, vai fundo, está numa profissão boa, bacana, né? Se alguém quiser te desanimar, não acredita, só acredita naqueles que querem te animar. Doutor Jorge, muito obrigado. Um abraço para essa família aqui, né? E eu vou ficar agora antenado, porque eu vou estar vendo os outros colegas falando também aqui. Só para terminar, Jonathan, eu quero aqui agradecer a todos, mas deixar um convite para todos aí. Eu hoje, não sei se eu sou youtuber, né? Mas dizem que depois de 1.000 inscritos você já é youtuber. Eu estou com 8.000 inscritos, né, e subindo a cada dia, com 5.000 visualizações por dia, em média. É um canal do Carro Antigo. Léo de Oliveira JF, é só digitar. Léo de Oliveira JF. O canal do Carro Antigo. O canal do Carro Antigo. Digita lá no YouTube, você vai achar ele. Joga no Google, você acha. Lá tem carro antigo para vender, tem caminhão, Kombi, Fusca, carros de 30 anos para trás, né? Então, história dos veículos nacionais, internacionais, e entrevistas, eventos. Então, o pessoal está convidado lá. Quero marcar uma entrevista, eu tenho um Velotrol. Vamos colocar lá, vou botar uma placa preta nele para você não pagar mais o IPVA e nem nada. Grande abraço, Léo. Então, segue com a gente na produção. De novo, alegria, alegria, alegria. Chegou a tristeza pro lado. Gente, alegria, alegria. Vamos formar corrente. Alegria, alegria, alegria. Chegou. Boletim Torcida Brasil